Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu trago para você mais um assunto que sempre aparece nas provas de concursos, que é navegadores. Vamos lá? Então acompanha comigo aí na tela. Navegadores, vamos ter uma visão geral daquilo que é cobrado em prova a respeito de navegadores? Então bora lá. Antes de mais nada, deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito aí do conteúdo de informática, basta me procurar em qualquer um desses canais. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e me siga, @Fábio Walls. Quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho? Vai lá no meu canal no YouTube, Fábio Augusto Informática, e se inscreva. E deixo também aí o meu WhatsApp. Qualquer dúvida, sugestão e elogio, estou à disposição. Beleza? Então vamos lá. Coloquei aqui para vocês o que costuma cair no concurso. Navegadores. O que de navegadores? Ferramentas deste navegador, né? Então, as ações que são possíveis de ser feitas com ele, teclas de atalho e navegação privativa ou anônima. São esses os elementos que têm maior incidência em prova quando a gente fala de navegadores, tá? Então, primeiro, a gente precisa conhecer uma visão geral dos navegadores hoje em dia, que é a forma que a gente tem de navegação, que é a navegação através de abas. A navegação através de abas permite que a gente possa navegar. De que maneira? Você pode navegar com uma guia, né, o aba que a gente fala. Essa guia ela pode vir acompanhada de outras, o que facilitou bastante a nossa navegação. Antigamente, os navegadores não tinham esse recurso, e se você precisasse abrir uma nova página da internet, você tinha que abrir uma nova janela. Hoje, os navegadores eles trabalham com janela, que é isso aí que você está vendo, abas ou guias e seções, que é a seção do navegador. A seção do navegador é justamente a página carregada. E a gente percebe isso quando o nosso navegador ele trava, né? Então, quando o navegador trava, você fecha o navegador e abre o navegador, ele traz aquela mensagem para você. Deseja restaurar as sessões, né? Então, quando você restaura, todas as páginas que estavam carregadas, elas voltam a ser exibidas ali, né, no seu navegador. Porém, existe a possibilidade de fazer a confusão entre a seção do navegador e a seção de navegação. Seção do navegador são as páginas carregadas. Seção de navegação é o tempo ou a seção aberta que nós temos dentro de um determinado site. Exemplo, banco. O banco, quando a gente loga, nós estamos com a sessão aberta. Então, eu abri a sessão de navegação. E aí eu vou fazer ali as ações que eu preciso fazer no meu banco, consultar saldo, extrato, etc. Tá? Caso eu deixe de mexer no meu computador por um período, né, de tempo, a sessão do banco, ela expira, ela encerra. Então, isso é a sessão de navegação, certo? Então, no caso, se eu estiver navegando lá no meu banco, meu navegador travou, aí eu fecho o navegador, abro novamente, ele pergunta, deseja restaurar as sessões anteriores? Eu digo que sim. Ele restaura a sessão de navegação do meu banco? Não. Ele vai restaurar a página do banco, mas quando eu clicar lá, ele vai pedir para eu logar novamente. Percebeu a diferença? Agora, o banco ele traz esse mecanismo de segurança. Agora, as outras ações que a gente tem, como Facebook, o e-mail, a sessão ela fica aberta. Então, por exemplo, se eu estava visualizando o meu e-mail e o meu e-mail ele estava ali naquela aba, se eu fechar e abrir novamente, ele vai trazer logado da mesma forma como estava, porque eu não tenho um tempo de definição de segurança para que a sessão se expire no e-mail, no Facebook e em alguns outros sites também. Beleza? Deu para entender, né, como é que funciona o que é sessão de navegação e o que é a sessão do navegador. Agora vamos conhecer as teclas de atalho. Vamos lá. Ó, alguns exemplos de teclas de atalho aqui que a gente precisa saber que tem incidência em prova são essas aqui, ó. Temos o Ctrl T, que o próprio nome já diz aqui do lado, ele abre uma nova guia. Temos o Ctrl N,
Estou destacando as principais, tá? Que traz ali a nova janela. E temos também o fechar guia, que é o Ctrl W. Esse daqui ele vai fechar a guia ativa, tá? O que é a guia ativa? Se eu tiver no meu navegador e tiver aqui uma, duas, três abas e eu estiver nesta daqui, tá? É esta daqui que será fechada porque eu apertei o Ctrl W, tá? Não confundir Ctrl W com Alt F4. Alt mais F4, ele fecha o programa, tá? Então, ele fecha o navegador. Agora, e se eu tiver só com uma aba, professor? Se você tiver só com uma aba, tanto faz usar o Alt F4 quanto o Ctrl W. Ele vai fechar o navegador, certo? Beleza? Uma outra tecla de atalho que eu quero que você anote, é essa aqui, ó. O Ctrl, Shift, mais o T. O que ele faz? Ele reabre a aba. A aba fechada, tá? Então, galera, o Ctrl Shift T também é uma tecla de atalho que tem aparecido em prova. E é uma ferramenta extremamente útil para a gente, né? Às vezes a gente fecha sem querer uma aba, Ctrl Shift T, ela volta a ser ali reexibida. Então, isso é muito bom. Então, para quem colocar em prática essas teclas de atalho, não vai ser necessário decorar, porque essas teclas elas vão fazer parte do seu dia a dia. E como está sendo cobrado em prova, é interessante conhecer e vivenciar a tecla de atalho. Então, coloque em prática, abra aí o seu navegador. Essas teclas de atalho elas são universais, elas funcionam em qualquer navegador. Tanto faz o navegador que você usa, se é o Google Chrome, se é o Edge, se é o Mozilla Firefox, não tem problema. Essas teclas de atalho elas vão servir para você e você vai conseguir sim fazer o uso delas independentemente de qualquer navegador. Beleza? Agora vamos ver mais um elemento que eu separei para vocês aqui, que é o histórico de navegação. Muitas vezes você não sabe, mas o navegador, ele armazena todas as ações que são feitas durante a navegação. Então, quando a gente fala de histórico de navegação, não são apenas as páginas que você visitou, mas também as ações que foram feitas durante a navegação. Por exemplo, quando a gente entra em um site, né, a gente não percebe, mas o navegador ele vai armazenar elementos daquele site que a gente chama de arquivos de internet temporário. Esses arquivos de internet temporário, galera, são justamente as imagens que compõem o site. Então, o que acontece? Quando você entrou num determinado site, esse site ele é formado por algumas imagens que traz ali o botão, uma barrinha, padrão de cores, enfim, tudo aquilo que compõe o site. Então, o que o navegador faz? Ele armazena esses arquivos, né, que são arquivos temporários, e quando você for acessar pela segunda vez, ele não tem que carregar de novo essas imagens, porque ele já tem isso armazenado nele. E o fato dele ter essas informações já armazenadas nele faz com que esse site seja carregado o quê? Mais rápido. Isso traz um nome no navegador chamado cachê, ou cache, né, como muita gente fala. Então, o cachê, ou cache, é o processo que faz com que o navegador carregue mais rápido um site antes visitado. Então, se eu já tinha visitado aquele site, significa que eu já tenho aquelas informações armazenadas nele, e aí eu vou acessar novamente, ele vai carregar muito mais rápido que a primeira vez, porque ele não tem que carregar aquelas informações. Então, esse daí é o que a gente chama de cachê ou cache, beleza? Agora, tem um outro elemento aqui que nós temos no armazenamento do histórico, que são os cookies. Olha só, cookies. O que são cookies? Os cookies são fragmentos de texto que o navegador ele armazena. Como é que funciona? Funciona assim. Os cookies geralmente são os logins que a gente faz em alguns sites que precisa, né, ter ali no caso a presença do usuário e a senha. Então, quando você entra no seu e-mail, quando você entra no seu Facebook, você vai digitar lá o seu usuário e a sua senha. E aí você navegou.
Quando você for entrar novamente, né, você vai digitar a primeira letra do seu login, pode ser o e-mail, ele já vai trazer preenchido. Isso é o cookie. Então, o que o cookie é? São fragmentos de texto que o navegador armazena como a nossa preferência de entrada em um determinado site. Então, se você guardar que o cookie está diretamente ligado ao login, fica fácil de você entender. Só que o cookie não é apenas isso, também são as ações que a gente faz durante o uso do navegador, como, por exemplo, uma pesquisa. Se você fizer uma pesquisa de sofá, por exemplo, uma pesquisa de sofá, essa pesquisa de sofá, ela fica armazenada lá no seu navegador e quando você entra em sites que traz ali propagandas, essas propagandas serão de sofá, graças ao cookie. Beleza? Continuando. Aí sim, nós temos a presença do histórico, né? Esse histórico aqui é o histórico de navegação, né? Os sites que você visitou. Caso você queira visualizar o histórico, você pode fazer isso através da tecla de atalho Ctrl mais o H, que também é universal. Temos também aqui o histórico de downloads que ele armazena. O histórico de downloads são os downloads que você efetuou no seu navegador, que também podem ser visualizados através da tecla de atalho Ctrl J. Então, aqui é navegação, que são os sites que você visitou, e esse daqui são os downloads, tá? Que foram realizados dentro do seu navegador, tá? Outra coisa que acontece no armazenamento é a informação digitada em dados de formulário. Então, quando você tem ali, por exemplo, nome, endereço, telefone, data de nascimento, você vai ter ali a informação armazenada, porque quando você acessar um outro formulário igual, na hora em que você digita ali a informação do seu nome, automaticamente ele já traz isso preenchido lá naquele formulário. Então, essas informações elas são armazenadas de maneira automática no seu navegador, beleza? E também temos a presença de senhas. O navegador de vez em quando pede para você armazenar senhas, se você quiser. Então, você tem aqui a opção de fazer a limpeza caso seja ali do seu interesse. Beleza? Muito bem. Também vale lembrar que essas informações elas estão sendo armazenadas no navegador quando nós estamos navegando de maneira normal. Quando a gente faz o uso da navegação anônima, cuja tecla de atalho é a seguinte, ó, nós temos o Ctrl, o Shift e o N. Então, aqui nós estamos de forma anônima. Essa navegação anônima, galera, ela acontece, por exemplo, no navegador Microsoft Edge e no navegador Google Chrome. Os dois têm a mesma tecla de atalho para fazer a navegação anônima. Quando a gente faz a navegação anônima, tudo isso que a gente falou não é armazenado, com exceção do download, né? Porque ele não vai impedir você de realizar downloads. Então, você pode realizar downloads de forma anônima livremente. Mas também existe a navegação privativa, que nós temos no Mozilla Firefox, que é o Ctrl Shift P, P de privativo, tá? Então, o Edge e o Chrome, Ctrl Shift N de anônimo, tá? E no Mozilla Firefox, Ctrl Shift P. Nessas ações de navegação anônima, você não vai ter o armazenamento do histórico de navegação, que seria os sites que você visitou, os dados de formulário preenchidos, os cookies, todos os elementos que geralmente na navegação comum são armazenados, na navegação anônima isso não aparece. Beleza? Ótimo. Então vamos ver como que isso aqui pode ser cobrado em prova. Olha lá. Como pode ser cobrado em prova? Histórico de navegador é utilizado para registrar as páginas acessadas no computador em um período de tempo. Qual a tecla de atalho aciona o histórico do navegador? Bom, questão aí bem simples, questão fácil. A alternativa correta não é Ctrl I. Vamos corrigir aqui, que isso aqui está errado. A alternativa correta é o Ctrl H. Essa animação aqui, ela
quase me quebra, né? Deixa eu colocar aqui de volta. Ô, gente, voltamos. Aí, ó, o Ctrl H, certo? Beleza? Tranquilo? E aqui mais uma questão, ó. Recurso utilizado pelo navegador para exibir mais rapidamente páginas previamente exibidas é chamado de cachê, galera. É isso aí. Cachê que aparece aí como a ação de fazer o navegador carregar mais rapidamente. Beleza, turma? Então, já deu para a gente ter uma ideia geral aí sobre o que pode ser cobrado em navegadores de internet. Então, galerinha, eu paro por aqui, deixo para vocês aí mais uma vez os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver, basta me procurar, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Beleza? Então, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!